A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e Igreja do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos em um trimestre falando sobre eclesiologia, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Estamos já na nossa quarta lição, já passamos sobre a primeira lição, origem da Igreja, a segunda lição, as imagens bíblicas da Igreja, e falamos na lição anterior sobre a natureza da igreja. E hoje falaremos sobre a igreja e o reino de Deus. Deus tem muitas bênçãos para nós e eu creio que nós vamos aprender muita coisa. Quero já agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar fazendo a exposição da palavra de Deus aos nossos amados irmãos. E por isso quero dar a nossa saudação inicial a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, pertencentes à Assembleia de Deus Ministério e Missão Pentecostal, em todo o nosso Brasil e em todo o mundo. Que Deus continue vos abençoando, abençoando todos os nossos alunos e professores da nossa Escola Bíblica. E essa lição de número 4 será dada na manhã de domingo, do dia 28 de janeiro, agora próximo. E as nossas igrejas estarão abertas, com as portas abertas, sempre a partir das 8h30 da manhã. Os nossos templos centrais e também as nossas congregações estarão abertas, esperando por uma visita dos nossos amados. Que Deus venha abençoá-los ricamente. Esperamos em Deus que essa lição promova a edificação espiritual de todos os nossos amados irmãos e que Deus venha vos abençoar de uma forma muito especial. Muito bem, antes de nós adentrarmos a nossa lição, quero mandar a nossa saudação especial a todos os nossos companheiros, pastores, servos de Deus, servos do Senhor Jesus, que estão espalhados por todo o nosso Brasil. Nossa saudação vai para o estado do Pará, na pessoa do pastor Valdivan Santos, que está aí na cidade do Brasil Novo, a nossa Transamazônica. Que Deus venha te abençoar ricamente, com toda a igreja que está no Brasil Novo. Também quero mandar meu abraço ao pastor Gilson, missionários do Silene, que estão ali no Breu Branco, também na Transamazônica, no estado do Pará. Também gostaria de mandar um abraço muito especial e uma saudação para nossos pastores que estão aqui no estado do Amapá, pastor Osmar Félix e missionária Júlia, que estão ali no distrito do Carnot, é um distrito ali da cidade de Calçoene, e também para o pastor Sidney com a missionária Marielle, que estão também no distrito do Lourenço, todos pertencentes ao Calçoene, onde está o nosso missionário Fábio. Deus abençoe vocês grandemente e a Escola Bíblica Dominical e a palavra de Deus possa crescer e se multiplicar nas regiões onde meus irmãos estão pastoreando. Também quero mandar um forte abraço para minha família amada, minha esposa, a missionária Vivian, a quem eu me alegro no Senhor com a sua vida, os meus filhos Lucas, Samuel e Rebeca. Também quero mandar um abraço para minha irmã Rosicleide, que está lá na cidade de Curitiba, também com meu cunhado, o Adailton, Estão ali com o pastor Judas. Vai o meu abraço para os meus irmãos. E na cidade aqui de Macapá, nas nossas congregações, quero mandar meu abraço para o pastor Edilson Dutra, que está ali no bairro do Infraerum, na Jonatas Bezerra da Costa. Estão ali fazendo a obra de Deus nas escolas bíblicas dominical. Faço uma visita também para o pastor Gilmar Leal, que está ali na rua Cedro, número 165, no bairro do IP. Também sempre aos domingos pela manhã estão levando a palavra do Senhor Jesus. E também não poderia de mandar meu abraço para o nosso pastor, presidente da convenção e presidente do campo daqui de Macapá, pastor Elcio Monteiro, juntamente com a missionária Nazaré. Muito bem, meus queridos. Eu também quero mandar um forte abraço ao meu cunhado Américo, que aceitou a Cristo, é novo convertido. Que Deus venha te abençoar, te fortalecer e que a cada dia o reino de Deus ele venha se manifestar na sua vida, Você que foi transportado do reino das trevas para o reino da luz e agora faz parte das fileiras do exército do céu. Que Deus te abençoe e que a tua caminhada seja longa e seja proveitosa e edificante em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, lição de número 4, que traz como tema a igreja e o reino de Deus. Texto áureo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, disse Jesus. Marcos capítulo 1, versículo de número 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante
missão da igreja. Então, pregar sobre a mensagem do reino é uma das mensagens importantes que a igreja tem que pregar ao mundo. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Nossa leitura bíblica, encontrada no livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo 14 até 17, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui diante desta palavra, a igreja e o reino de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a missão da igreja, e é muito importante destacar sobre o reino de Deus. Eu não vou trazer a definição do reino de Deus a princípio, mas no finalzinho eu quero trazer uma definição sobre o reino de Deus. Nessa lição, nós estaremos apresentando a compreensão do reino de Deus e a sua relação com a igreja. É oportuno que se diga agora que a igreja, ela não é o reino de Deus. A igreja, ela faz parte do reino de Deus, ela está inclusa no reino de Deus, porque o reino de Deus ele é mais amplo, mais abrangente. Vamos aprender sobre a natureza do reino de Deus, que tem como subtópico: o reino de Deus é universal, a soberania divina e os acontecimentos do mundo, o reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. Também vamos aprender no segundo tópico a igreja e as dimensões do reino, tendo como subtópico, primeiro, o reino de Deus como realidade presente, o segundo subtópico, onde está o reino de Deus, e o terceiro, o reino de Deus como realidade futura. Terceiro tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. Primeiro subtópico, a distinção entre a igreja e o reino de Deus. A igreja expressa o reino de Deus. E por fim falaremos a igreja e a mensagem do reino de Deus. Glória a Jesus. Vamos para o nosso primeiro tópico então. A natureza do reino de Deus. Nós vamos continuar falando sobre a natureza do reino de Deus, né? E o nosso primeiro tópico é: o reino de Deus, ele é universal. Perceba que nós, na lição anterior, falamos sobre a natureza da igreja, né? E hoje nós vamos falar sobre a natureza do reino. Como eu falei, a igreja não é o reino de Deus, mas ela faz parte do reino de Deus, porque o reino de Deus comporta e abrange tanto a nova aliança como a antiga aliança, né? Louvado seja Deus. Então nós vemos assim que o reino de Deus é universal. No livro de Salmos, de número 47, e no versículo de número 7, a lição traz para nós, e eu gostaria de fazer essa leitura para meus irmãos. Ele diz assim a palavra do Senhor Jesus: Pois Deus é o rei de toda a terra. Esse salmo apresenta ao Senhor nosso Deus como o rei do universo, o rei de toda a terra, de todo o globo terrestre. Nesse sentido, o reino de Deus ele é universal, ele abarca a terra como um todo. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 22, ele traz o Senhor assentado sobre o globo da terra, né? Como se fosse o globo da terra, o trono onde Deus se assenta, mostrando a sua soberania e o seu domínio que o Senhor Deus tem para com toda a terra. No Salmo 24, a Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então nós vimos aí a expansão, né, do reino de Deus. É muito importante nós percebermos esse aspecto, porque ele mostra a universalidade desse reino. Quando os anjos visitaram os pastores que estavam em Belém no nascimento de Cristo, por ocasião do nascimento de Jesus, os pastores falaram, né, os anjos falaram para os pastores naquela ocasião, que estava nascendo na cidade de Davi, né, o Cristo, o Salvador, que era o Senhor de toda a terra. Ali estava os anjos apresentando para os pastores o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Então é importante nós entendermos o reino de Deus e o seu soberano que está sentado no globo da terra, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, mostrando esse aspecto universal do reino. O reino abrange tudo, todos. Nós lemos aqui, por exemplo, uma palavra muito abençoada da parte de Deus, onde Daniel ele vai falar desse reino, né? O seu domínio. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo de número 21, nós lemos a seguinte expressão através de Daniel. Diz assim, versículo de número 4, versículo 25. É 4:25, irmãos. Diz assim: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então, o nosso Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Né? Tudo está sobre o seu comando, tudo está sob o seu controle. E aí você pode me perguntar assim, mas se tudo está no controle de Deus, na soberania de Deus, no domínio de Deus, por que tanta desgraça, por que tanta miséria, por que tanta catástrofe, por que tanta enfermidade, por que tanta luta, por que tanto isso, por que tanto aquilo? Aí nós entramos no segundo subtópico que diz a soberania divina e os acontecimentos no mundo. O que é que nós podemos observar e depender de tudo isso que está acontecendo? Deus está no controle de todas as coisas. E nenhuma das coisas que acontecem nesse mundo foge à vistoria de Deus, foge ao controle de Deus. Ele se mantém no controle de todas as coisas. Ainda que muitas coisas que estão acontecendo fazem a gente ter a percepção de que Deus tivesse perdido o controle, porque é luta aqui, luta ali e luta lá. É muita dificuldade acontecendo, problemas de todas as ordens, né, que levam os homens a perceberem e entenderem que Deus não está no controle. Isso é um engano, porque tudo que está acontecendo pela permissão de Deus, pelo controle de Deus, pelo domínio de Deus. Nada foge ao seu controle, né? Deus se utiliza até mesmo desses momentos ruins para nos trazer ensinamento e para nos beneficiar. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, boas ou ruins, porque Deus tem o controle de tudo. E de uma certa forma, as coisas ruins também nos ensinam muita coisa. Nos ensinam muito. Nós vemos aqui o Senhor revelando esse controle. O Salmo de número 103 e o versículo de número 19 vai mostrar que Deus ele tem o controle de todos e de tudo. Tudo está dentro do seu controle. Diz assim a palavra: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Tudo está debaixo do olhar de Deus. Tudo. A nossa vida está debaixo do olhar de Deus. Nada acontece na nossa vida se o Senhor não permitir. Tudo que acontece, acontece pela permissão de Deus. Então Deus está no seu trono, como eu falei, no globo da terra, sentado, e Ele está dominando, reinando sobre tudo. Diz a Bíblia que o anjo Gabriel, quando visitou Maria, falando a respeito do nascimento de Jesus, disse para Maria: e colocarás o nome do menino de Jesus, e ele se assentará no trono de Davi, seu pai, e o seu reino será eterno, e ele dominará de um mar a mar, e o seu reinado não terá fim. Nós percebemos diante disso que Deus tem o controle de tudo. Por isso não perca a esperança, porque o Senhor continua no controle de tudo. Ele reina, Ele domina, Ele é Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Nós vemos aqui o reino de Deus sendo revelado para a nação de Israel. A nação de Israel que fora chamada por Deus através de Abraão, né, para ser a propagadora do reino de Deus.
aquela que levaria a mensagem do reino de Deus. Então a nação de Israel foi chamada através de Abraão para ser uma bênção e também para ser abençoadora, para que as outras nações pudessem ser abençoadas através da nação de Israel. Deus tinha esse propósito, né? E para isso, o Senhor nosso Deus fez algumas alianças, né? Alianças com o povo de Deus. Aliança davídica, aliança sinaítica, que é do Sinai, e a aliança abraâmica. Na aliança abraâmica, nós vamos perceber o quê? Que esse pacto, ele vai falar exatamente que os descendentes de Abraão, ou seja, Isaac, Jacó e as 12 tribos, ou seja, a nação de Israel como um todo, eles deteriam sobre si a promessa de que eles eram uma bênção. Que eles eram uma bênção e, portanto, iam abençoar muitas nações. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é Gênesis 12, 3. Então, esse pacto, o pacto da circuncisão, faria com que a nação de Israel fosse uma nação peculiar para Deus, um sacerdócio real para Deus. E, portanto, propagadora desse reino, um reino sacerdotal. Veja, sacerdócio real ou reino sacerdotal. O Senhor queria que o povo de Deus, então, cumprisse. Mas eles quebraram este pacto, eles quebraram esta aliança. Sua história vacilante com Deus levou eles a quebrarem esse pacto. O pacto sináico, nós vemos ali no Sinai, o nosso Deus se manifestando a Moisés e ele entregando os estatutos do reino. O decálogo, os 10 mandamentos, são esses estatutos, né? A maneira pela qual o povo deveria se comportar e como as outras nações deveriam enxergá-los, de terem juízos e estatutos tão justos que eles receberam no Sinai. Eles também quebraram essa aliança, né? Não guardaram o conserto do Senhor e que, portanto, desfizeram completamente, né, aquilo que Deus tinha para eles como nação. Vemos também a aliança davídica, e aqui é muito importante nós entendermos a aliança davídica porque ela vai ser a transição para a igreja. Na aliança davídica, Davi, uma certa ocasião, pediu para Deus, no capítulo 7 de 2 Samuel, que edificasse um templo para o Senhor. E, a primeiro momento, o profeta Natan disse, vai, Deus é contigo, pode fazer, mas depois, quando Natan chegou em casa, o Senhor Deus se manifestou para o profeta e disse assim, por que você falou isso para Davi? Está errado, volte lá e diga para ele que ele não vai construir, não. A mão dele está cheia de sangue e ele não vai construir o meu templo, para a minha morada. Diga para ele que eu vou colocar um dos filhos dele no trono. E esse filho que vai assumir o trono de Davi, ele vai edificar a morada para mim. Ele vai construir para mim. E diz a Bíblia que o profeta Natan voltou até onde estava Davi e falou para ele, rei Davi, você não vai construir, não. O que eu falei ainda agora foi de homem, foi de mim mesmo. Agora manda te dizer o Senhor que um dos teus filhos vai reinar. E a aliança que ele faz contigo é que o teu trono da tua casa vai permanecer. Vai permanecer e ele vai assentar e um dos teus filhos edificará a casa. Quando nós olhamos a história, vemos que Salomão edificou a casa de Deus, na verdade, aquela glória que desceu lá em 2 Crônicas 7. Mas quando a gente vai para o capítulo 7 de Atos, a gente vê Estevão pregando e dizendo que Deus não mora e não habita em templos feitos por mão de homens. E que Salomão edificou casa, mas Deus não habita. Então nós vemos que o filho de Davi, que edificou a casa para Deus habitar, não foi Salomão, mas foi Jesus. Porque Jesus é o filho de Davi. Quando o anjo falou, Gabriel falou para Maria, ele disse assim, ele será chamado filho de Davi, porque se assentará no trono de Davi. Então aqui Jesus é o Messias de Israel. E por que eles quebraram esse pacto? Porque eles rejeitaram o Messias. O povo de Israel rejeitou o Messias e não aceitou o Messias. E que, portanto, o Messias que eles rejeitaram, no capítulo 16 de Atos, disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a partir desse momento, da igreja edificada pelo Senhor, o reino de Deus passa a ser a missão dessa igreja. Né? Porque o reino de Deus estava na pessoa de Jesus, porque ele era o rei soberano. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E aonde ele estava, ali estava o reino de Deus. Então nós percebemos que quando João Batista prega, ele diz assim, arrependei-vos,
porque é chegado a voz do reino de Deus. Mas quando Jesus prega, ele diz, arrependei-vos, porque o reino de Deus já está entre vós. Ele estava ali como reino de Deus, como soberano desse reino. Louvado seja o Senhor Jesus para tudo sempre. Então nós vemos aqui essa transição. Agora, a igreja é que tem essa responsabilidade de pregar aquilo que Israel falhou na mensagem do reino. A igreja agora tem a incumbência e a responsabilidade de levar a palavra do Senhor nosso Deus. Nosso segundo tópico fala a igreja e as dimensões do reino de Deus. O primeiro subtópico diz o reino de Deus como realidade presente. No primeiro item, no primeiro tópico, eu falei do reino de Deus universal, que Deus está sentado no globo da terra, reinando sobre tudo e sobre todos. Nesse outro aspecto da natureza do reino, a gente vai perceber o reino de Deus também como um aspecto pessoal. E é aqui que o Senhor Jesus começa a mostrar. Por quê? Porque a Bíblia diz em Colossenses 1:13, eu vou ler para os irmãos, Colossenses 1:13, diz a palavra de Deus. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nosso Deus nos tirou do mundo de pecado, do reino das trevas e nos transportou. Quando nós aceitamos a Cristo para o reino do Filho do seu amor, nós estamos no reino do Filho. Então, ao aceitar a Jesus como Salvador, que é o soberano Senhor do reino de Deus, nós aceitamos o reino de Deus. Nós vimos o reino de Deus e nós entramos no reino de Deus, porque ele é pessoal. Louvado seja Deus, ele é universal, Deus está sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos, tem o domínio de tudo e nada escapa ao seu domínio, mas ele é pessoal. Esse é o aspecto em que, para fazer parte desse reino, para ver esse reino, o homem precisa nascer de novo. Então nós vamos para João capítulo 3, versículo 3, onde João escreve dizendo que para Jesus falando com Nicodemos a respeito da salvação, ele disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo de número 5, ele diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o homem não consegue ver o reino de Deus, porque o reino de Deus não está com aparência externa, onde eu posso dizer ele aqui ou ele ali. Não. O reino de Deus, ele é pessoal. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, louvado seja Deus, eu vejo o reino de Deus nas atitudes das pessoas. Lembra do decálogo que Deus deu para Israel na aliança sináitica? Pois é, para o Novo Testamento, na Nova Aliança, ele deu as bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, e lá está as diretrizes do reino. Lá está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, as diretrizes e os estatutos do reino de Deus. Bem-aventurança, bem-aventurado. Ali está os estatutos, as diretrizes desse reino. Quando nós olhamos para alguém e vemos esse alguém agindo conforme que está Mateus capítulo 5, nós vemos nele o reino de Deus, ele está dentro do reino de Deus. E aí nós percebemos quem está dentro e quem está fora pelas atitudes, porque o reino ele é pessoal, irmãos. Pessoal, louvado seja Deus. E além de pessoal, porque ele está presente, mas ele está presente de forma pessoal. Você não enxerga. Ah, cadê o reino de Deus? Ah, ali tem o palácio do rei. Não, ali estão os seus súditos. Não, você não vê isso. O que você está vendo? Você está vendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus presente conosco, chamado de Emanuel, dentro de nós, com a sua palavra. E aqui nós vamos para um texto muito importante. Hebreus capítulo 8 e versículo de número 10. Grave bem esse versículo, porque esse versículo é o versículo que os profetas profetizaram, principalmente Jeremias profetizou no Antigo Testamento, sobre isso Ezequiel também. Então nós vemos aqui em 8:10 dizendo assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Percebeu bem aqui que agora eu não vejo aqui, não vejo ali, não está aqui.
As pessoas demonstram pelas atitudes que estão no reino, que estão dentro do reino, pelas atitudes que tomam, segundo a bem-aventurança, porque aquelas palavras estão escritas aqui. Não é mais em tábuas de pedra, mas na tábua do nosso coração, que o profeta Jeremias falou. Então, como servo de Deus, nós estamos dentro deste reino, porque fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz quando aceitamos o Senhor deste reino, o Senhor que é rei, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aceitamos a ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Nós vemos e podemos ver nas pessoas agora o reino de Deus, como também estamos dentro, entramos. Louvado seja o Senhor Jesus. Espero que você já esteja dentro do reino de Deus e vendo o reino de Deus nas pessoas, nas atitudes que tomam, né, com o reino, através do amor, do perdão, da reconciliação, da alegria e outras coisas que eu não vou falar aqui. É muito importante nós entendermos esse aspecto do reino, esse aspecto presente. Você não vê aqui, como Jesus falou em Lucas 17, ele aqui, ele ali. Não. Você não vai ver ele na aparência. Ele não vem com aparência física, ele não vem com aparência humana, não está no espaço geográfico, físico. Não, ele está dentro de nós. Louvado seja o precioso nome. Dessa forma, estando de forma pessoal, o reino de Deus, então, ele é espiritual e eterno. Ele não é terreno, ou seja, não está localizado geograficamente em alguma posição desse mundo. Não, ele é espiritual, ele é terreno, ele é eterno. E nisto nós observamos em João, abra sua Bíblia em João, me acompanhe, capítulo 18, do Evangelho segundo escreveu São João, e o versículo de número 36, nós vamos fazer essa leitura abençoada da palavra de Deus. João capítulo 18, versículo 36, a Bíblia diz assim: respondeu Jesus para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos. Aleluia. Para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha o que Jesus está falando. O meu reino não é daqui. O meu reino não é terreno. O meu reino não é humano. O meu reino é espiritual e eterno. Glórias a Deus. Nesse sentido, meus amados irmãos, o reino de Deus está dentro de nós. Ele não está aqui nem ali. Ele não tem uma aparência física, mas ele está aqui. E como que ele está aqui? Porque a lei, conforme Hebreu 8:10, está escrita aqui, no meu coração. E agora eu ajo de acordo com aquilo que está aqui dentro do meu coração. Que está aqui escrito aqui na minha mente, a palavra de Deus, na minha mente e no meu coração. Eu já fui transportado do mundo das trevas, não quero mais saber com a bagaceira. Agora eu quero servir a Deus e andar, aleluia, na sua presença, com a lei escrita aqui dentro do meu coração. A Bíblia diz que quando nós guardamos a palavra de Deus, nós não pecamos. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. Então, nesse aspecto, nós vemos o reino de Deus, né, de uma natureza espiritual e eterna. O reino de Deus como uma realidade. O reino de Deus como realidade, nós estamos falando na sua dimensão futura, escatológica, onde no reino milenial, no milênio de Cristo, né, se fará presente, se fará real. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde todos poderão ver o reino de Deus no milênio, onde o Senhor Jesus reinará por 1000 anos. Nós vemos isso no livro de Apocalipse. E nós vemos que nesse reino não entra nada que cause escândalo, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus, né, mostrando que
que esse tipo de pessoas jamais herdarão o reino de Deus. E no versículo 11 ele diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Sim, um dia fomos isso lá no passado, mas agora nós fomos lavados pelo sangue, lavado como Espírito, justificado para a glória do nosso Deus. Estamos no reino de Deus, caminhando com a palavra de Deus no nosso coração. Um dia fizemos isso e hoje o Senhor mudou. Por quê? Porque nós já vemos que aqueles que um dia farão parte da realidade desse reino entre nós estarão andando com esse sentido de coração, um coração mudado, um coração transformado, um coração vivificado, um coração justificado. Louvado seja Deus. E nesse sentido a gente percebe que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Louvado seja o Senhor Jesus. Terceiro e último tópico, falaremos um pouquinho sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Como eu disse, a igreja não é o reino de Deus, ela está inserida dentro desse contexto e nós vamos observar. É muito importante a gente destacar isso. A igreja não é o reino de Deus, ela faz parte desse reino. Então nós temos aí essa distinção. Tá? O reino de Deus é mais amplo, muito mais abrangente. E a igreja está inserida, né, como a mensageira do novo pacto. Assim como Israel está inserido como mensageiro do antigo pacto. Porque no sentido escatológico e futuro, hoje Israel está fora, né? Porque rejeitou o Messias, mas no futuro eles virão, eles reconhecerão o Senhor e também farão parte do reino de Deus, como um dia fizeram, quando Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó e aos profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. A igreja é a expressão do reino de Deus. Aqui nós estamos vendo a missão da igreja. Para que a igreja foi levantada? Para que a igreja existe? A igreja existe para cumprir a missão do reino de Deus. E uma dessas missões é pregar o próprio reino de Deus. Percebe que João Batista, quando chegou, disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegada a voz do reino de Deus. Jesus chegou e confirmou a mensagem do Batista, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, que é chegada a voz o reino de Deus. O que isso significa? O que é pregar o reino de Deus? Qual é a mensagem do reino de Deus? A mensagem do reino de Deus é a mensagem da reconciliação. Essa é a mensagem. 2 Coríntios, vamos fazer a leitura em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem da igreja. O ministério da reconciliação está agora na vida de cada um de nós que somos a igreja. E é essa palavra que a gente tem que levar. Tirar as pessoas do mundo das trevas e transportá-las para o reino da luz através da reconciliação. Louvado seja o Senhor Jesus. Nesse sentido, nós vemos que a igreja do Senhor é a propagadora do reino. Ela prega a mensagem do reino. E a mensagem do reino é que os homens se convertam, que os homens se voltem para Deus, que os homens abandonem os seus pecados e se reconciliem com Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para todos sempre. Nós vemos essa palavra, né, que o Senhor mostra para nós, que a igreja, ela tem esse plano de salvação para o homem dada por Deus. A igreja, ela tem essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de converter as almas, de reconciliar as pessoas com Deus, irmão. Por isso nós somos chamados de embaixadores. Servimos um reino, estamos dentro desse reino. E aqui na terra, nós somos embaixadores. A igreja são os embaixadores de Cristo. Você, meu irmão, é um embaixador de Jesus. Pregue a reconciliação para as pessoas. Leve esta palavra para que as pessoas se voltem para Deus. Ganhe as almas para Jesus. Louvado seja Deus, porque nós somos embaixadores. Estamos falando em nome desse reino, né? Estamos falando em nome do nosso rei. Nós estamos aqui, né?
Cada igreja é uma embaixada de Deus na terra, cada crente é uma embaixada de Deus na terra, pregando, disseminando, propagando o reino de Deus, as bem-aventuranças. Oh, glória a Deus, é muito maravilhoso a gente refletir sobre isso. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e fazer de você uma agência do céu, né? A gente tem o costume de dizer que é o coletivo. Não, cada um de nós somos uma agência do céu. Porque através da nossa vida, alguém pode conhecer a Cristo. E alguém pode ser levado à pessoa de Jesus. Pregue a reconciliação. Porque o homem está ofendendo a Deus com os seus pecados. Mas a Bíblia diz que nós somos vivificados por Cristo. Ou seja, através da morte de Jesus, Ele nos vivificou, ou seja, nos deu vida, porque estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, mas o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, somos salvos. Pregue a reconciliação. Esse é o ministério da igreja que precisa ser falado. A gente precisa focar no ministério da reconciliação para fazer com que o homem que está em litígio com Deus se reconcilie com Ele. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós estávamos perdidos, mas fomos achados. Glória a Deus. Isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E eu encerro a palavra de hoje falando sobre a igreja e a mensagem do reino. Sabemos que nós somos os embaixadores, porque nós expressamos a mensagem do reino. Falamos sobre essa mensagem do reino e expressamos para todo mundo, né, o reino de Deus. Glória a Deus. Mas o que é o reino de Deus? O que eu devo pregar sobre o reino de Deus? Essa é a missão mais importante que a igreja tem. Pregar o reino de Deus. Há muitas definições que alguns teólogos dão sobre o reino de Deus: bênção total, bem-aventurança, Cristo reinando. Há muitas definições sobre o reino de Deus. Mas eu gostaria de deixar a mensagem da definição que a Bíblia mostra para nós, que a palavra de Deus revela para nós o que é o reino de Deus. Vamos para Romanos capítulo 14. Romanos capítulo de número 14. Leiamos o versículo de número 17. Romanos 14, 17. Mensagem do reino. A igreja e a mensagem do reino. Preste atenção nisso aqui. A igreja e a mensagem do reino. Romanos capítulo 14. Aleluia. E o versículo 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você parou para meditar nisso? É uma definição. É um significado do que é o reino de Deus. E essa é a mensagem que nós devemos pregar. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Que o reino de Deus é isso. E que a igreja precisa pregar sobre isso. Esse contexto está falando do contexto de uma picuinha. Come isso, não come isso, come isso, não come, pode, não pode, pode, não pode. E Paulo chegou lá e disse: para com isso aí. Acaba com esse negócio aí. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é picuinha, não é contenda, não é discórdia, não é nada disso. Cuidado. Cuidado com o que você prega. Cuidado com o que você afirma, não contendo no meio da igreja. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, em primeiro lugar, é justiça. Pastor, e o que é justiça? Justiça é o pecador vivendo no pecado, sendo regenerado pela justiça de Deus através da fé. Isso é justificação. A Bíblia diz em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé. A justiça do reino é pregar sobre aquilo que Jesus fez na cruz para nos justificar diante de Deus. Aleluia. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue pela nossa vida para nos justificar. E agora Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No mesmo capítulo de Romanos, capítulo 8, eu ainda estou falando sobre a justiça de Deus. Ele diz assim: quem intentará acusação
contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. A igreja tem a mensagem, tem o ministério da reconciliação. E quando ela leva essa palavra de reconciliação e as almas se voltam para Cristo, eles se voltam para a justiça de Deus. E pela justiça de Deus eles são justificados pelo Senhor. E aí o Senhor brada: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus. É Deus. Não é o homem, é Deus quem os justifica. Você está entendendo? A mensagem do reino é a justiça. A justiça que Jesus efetuou por nós na cruz. Nós éramos perdidos e fomos achados, igreja. Nós estávamos mortos. E Ele nos deu vida. Foi isso que o pai do filho pródigo falou. Esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Segundo, paz. A paz, irmão. A igreja precisa pregar o reino de Deus porque Ele é paz. Biblicamente, paz é mais do que uma simples ausência de conflito, de guerra, de contenda, de perturbação, de hostilidade. É muito mais do que isso. A paz é um legado do próprio Cristo, porque Ele disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. É um legado de Cristo, que passou por tudo que passou, mas estava em paz. O mesmo capítulo 5, versículo 1 de Romanos que eu li, sendo pois justificado pela fé, a parte B diz: tendes paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós somos justificados, nós saímos da posição de ofensor para amigo de Deus. E como bons amigos, nós vivemos agora em paz. Agora eu sinto paz, porque agora eu sei que eu estou na presença de Cristo e que Ele vai me levar para a sua glória, para o seu reino de paz. O meu coração nem a minha consciência me condenam mais, porque Ele lavou-me dos meus pecados. E agora Ele me fez rei e sacerdote para Deus e seu Pai. Por isso que eu vivo em paz. E qualquer situação que aconteça em minha volta, qualquer circunstância, não tiram a paz, porque a minha paz é a paz que Deus me deu. Não deixa a enfermidade tirar a tua paz. Não deixa as lutas tirar a tua paz. Não deixa as tribulações roubarem a tua paz. Você tem a paz que Jesus nos deu na cruz do Calvário. Viva em paz. A Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que nós possamos, esse é o reino de Cristo, esse é o reino de Deus, esse é o reino dos céus, que é justiça e é paz. Louvado seja o Senhor. Saia dos conflitos, saia das contendas, saia das confusões. Isso não é reino de Deus. Muita gente que fala que está no reino de Deus, entrou no reino de Deus e vive em pé de contenda e guerra, briga. Não está, irmão. Sai desse negócio, não está. Entre no reino de Deus. O reino de Deus é justiça e paz. A paz que Deus nos deu. Hoje nós temos paz com o nosso Deus. Hoje nós podemos dizer para tudo e para todos: eu tenho uma vida de paz. Estou salvo. Jesus me salvou. Remiu a minha alma. Hoje eu tenho paz. Louvado seja o Senhor. Porque Ele conquistou para mim como príncipe da paz na cruz, morrendo em meu lugar. E hoje Ele me deu paz. A paz que realmente provém de Deus, irmãos, é uma paz que traz quietude ao nosso coração, que traz unidade, não divisão, que traz amor e não ódio, que traz harmonia, que traz segurança e que traz confiança. Isso é paz. Está acontecendo tudo e você está ali sereno. Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai manifestar a sua glória. Eu creio. Você está ali firme, você sabe que Deus é Deus. Você sabe que Deus é Deus e Deus Ele vai fazer a obra. Isso é o reino de Deus. Essa é a mensagem do reino que nós temos que pregar. Paz. A Bíblia diz que vindo Jesus evangelizou a paz, pregou a paz aos que estavam perto, aos que estavam longe, Efésios 2,14. Que nós possamos ficar livres das ansiedades, do medo, dessas coisas que trazem malefício à nossa alma, que perturbam a nossa alma.
E que cada um de nós possamos viver na harmonia, na alegria, na paz, na comunhão, na segurança, na confiança. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não se fatigue, não se canse. Adore a Deus, glorifique a Cristo, exalte o Senhor. E a alegria do Espírito é o resultado da justificação e da paz, irmão. O reino de Deus tem esse outro aspecto, essa outra definição. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. É uma alegria diferente. É diferente de tudo que a gente já presenciou no mundo, de tudo que dizem nesse mundo que é coisa boa, que é coisa alegre, que é coisa feliz. Quando você vem para Cristo, meu Deus, é uma alegria que ninguém tira. É a alegria do Espírito. Eu estou me segurando aqui, irmãos, porque eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui comigo. É uma alegria que ninguém tira. Né? A gente sabe que o choro pode durar uma noite, mas a gente também tem consciência que a alegria vem pela manhã, irmãos. A gente sabe disso. E como é maravilhoso a gente servir a Deus. Como é maravilhoso a gente servir a Cristo. Como é maravilhoso a gente ver o reino de Deus nas pessoas. Elas apresentam isso. Elas apresentam justiça, porque foram justificadas por Cristo. Elas apresentam paz e elas apresentam a alegria do Senhor, que é a nossa força. E você diz assim, meu Deus, não sei como esse homem, essa mulher tem tanta força, passa por tudo que passa. Não sabe? Vou te falar, a alegria do Espírito. A alegria do Espírito, Neemias 8:10, diz que é a nossa força. Oh, glória a Deus. A alegria do Espírito traz contentamento, traz satisfação, traz comunhão com o nosso Pai, traz comunhão com os nossos irmãos. Um homem alegre no Espírito, o seu rosto brilha. Você vê a glória de Deus na face dele. O homem cheio do Espírito Santo faz como Estevão, está pregando e o rosto está resplandecendo como um anjo diante do Sinédrio. O coração está alegre. A presença do Espírito, o amor de Deus transbordando. Todas aquelas bem-aventuranças, humildade, perdão, amor, que estão lá em Mateus 5, se apresentam na vida de um homem e de uma mulher de Deus que vive o reino de Deus, está no reino de Deus. Que as pessoas possam ver em nós o reino de Deus. Que elas possam dizer para ti, você é diferente. Você é um verdadeiro e autêntico servo de Deus. Você é uma verdadeira e autêntica serva de Deus. Que nós possamos continuar na alegria do Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar a última palavra sobre esse tema. Uma recomendação de Paulo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeça. Mas enchei-vos do Espírito, disse Paulo à cidade de Éfeso, aos crentes de Éfeso. Enchei-vos do Espírito. Pregue o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Respire o reino de Deus. Expresse o reino de Deus. Como igreja do Senhor, nós fazemos parte dele. E essas coisas precisam se manifestar na tua vida como o reino de Deus. Que você seja cheio. Eu volto a repetir, o reino de Deus não vem com aparência física, ele aqui, o ele ali, como falou Jesus no Lucas 17. O reino de Deus está dentro de nós, com as palavras escritas no nosso coração. E nós vivenciando a justificação, a justiça, a paz e a alegria do Espírito. Que Deus te abençoe com esta palavra, que o Espírito de Deus continue trabalhando na tua vida e te fazendo uma bênção nas mãos do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, um grande abraço para todos os nossos alunos e professores da Escola Dominical, professor da Escola Bíblica Dominical. Prepare sua lição, ore, estude e tenha uma boa aula com os seus alunos. Para todos os nossos alunos da Missão Pentecostal, que Deus possa te abençoar ricamente e grandiosamente. E para todos os servos e servas de Deus que ouvirão esta palavra, que Deus em Cristo nos abençoe.